Eu, nesse período agora, como hoje, eu estava internada com Clara dentro do hospital. Ela entubada e eu no hospital, né? Porque eu fiquei com uma sequela do Covid, que não aguentava respirar, que era uma pneumonia viral, e tive que tomar uma medicação. Então, minha mãe tinha conseguido se recuperar, e assim, Clara ficou doente, foi... Mas assim, o que eu não entendi foi na hora que eu coloquei Clara no hospital, aí viraram para mim e disseram assim, Luciana, você não quer levar para Salvador? Ela tinha plano de saúde, aí eu disse, não, eu não vou levar ela. Eu vou esperar as 24 horas, que é conversando com o médico, né, para ver se a medicação fazia efeito, mesmo porque você, quando entra, você não acredita que a coisa vai ficar tão difícil como ficou. E não apresentava essa dificuldade até então. Quando ela vai para o hospital, ela vai só com tosse? Só com tosse. Não, a oxigenação dela caindo. E cai, a saturação Ela ficou porque a saturação dela estava baixa. A médica virou para ela e fez, Clarinha, eu acho melhor você ficar aqui para tomar uma medicação e tal. Ela olhou para mim com aqueles olhão dela e disse, eu estou com medo. Aí eu disse, eu vou ficar com você. Só que quando eu entrei, não podia, né, ficar acompanhando. Mas aí eu saí, fiquei chorando naquele pai, desesperada, sem saber o que fazer. Liguei para umas amigas, liguei para um, liguei para outro, e consegui voltar. Aí eu disse, eu voltei para ficar com você. Eu passei a noite sentada numa cadeira e Clara numa cama. Eu estava de Covid também, mas eu preferia passar qualquer coisa que fosse para estando com ela. Então, eu fiquei lá. Como eu não dormi, quando foi no outro dia, minha cunhada foi ficar com ela, e eu fui para casa, que a Candé estava tendo uma live em casa. E eu não podia comparecer na live, porque eu estava de Covid. E tinha um pessoal de fora da prefeitura, que era para uma prefeitura fora. Aí, pronto. Foi quando eu fiquei lá, minha cunhada começou a agoniar, sem querer me dizer. Tu vem logo? Tu vai demorar? Eu disse, tô indo, eu vou agora, nem dormir. Aí, chamei o menino para ir, ela disse, eu preciso te dizer, ó, Clara vai ser mudada aqui. O médico acha melhor levar ela para a semi-UTI. Sim. Ela estava na parte, internada na parte clínica, nessas primeiras 24 sim, horas. Mas né? aí ela já estava com a máscara, porque já tinha aumentado. A oxigenação tinha caído mais e ele já tinha aumentado mais o oxigênio. Então, Clara foi. Quando eu entrei, eu conversei com ela. Clara sempre foi uma menina muito forte, sabe? Uma menina que estudou muito, que correu atrás, que sempre teve objetivo, que fez línguas, que ela queria crescer, porque ela dizia que o que ela estava fazendo não é valorizado no Brasil. Então, ela precisava fazer alguma coisa por ela, que a música, na verdade, e clássica, não é valorizada. Aí eu disse, está certo. Então, ela sempre buscou, ela sempre estudou, ela sempre correu atrás, mas ela nunca teve uma situação dessa. Mas aí eu segurei a mão dela e disse, seja forte. Eu estou aqui, está todo mundo com você, está todo mundo lhe acompanhando. E a gente está por aqui, porque você precisar, todo mundo vai lhe ajudar. Seguiram com ela. Quando foi no outro dia, a Clara já foi para a UTI. Né? Então, o caso foi muito rápido. Não sei explicar o porquê. Foi crescendo muito rápido. E acredito que é justamente o que o vírus faz. E aí, Clara foi para a UTI, tomou toda a medicação, Clara fez máscara, Clara fez o capacete, Clara foi assistida por todo mundo foi acompanhando, mas não tinha progresso. E teve até um certo momento, me pareceu que Clara estava bem, porque, assim, a gente tinha contato de uma foto, de um vídeo, uma chamada de vídeo, né? Recebia. Então, teve uma terça-feira que Clara estava sentada numa cadeira, tinha tomado banho, estava sentada na cadeira, eu disse, Clara, está ficando bem, né? Você está em casa, você não pode ir, porque você não tem acesso à UTI. E está certo, você não tem acesso à UTI. Então, eu disse, Clara está ficando bem, Clara está reagindo. A gente falava todo mundo com ela, que estava em casa, e orando e esperando, aguardando, né? Mas a gente não, você nunca acha que a coisa vai cada dia mais piorar. Quando foi à noite, faleceu uma menina, acho que provavelmente do lado dela. Clara tem uma coisa muito que acompanhou ela a vida toda, que é a ansiedade. Eu acredito que isso abalou um pouco Clara também, não querendo culpar isso aí, porque às vezes a gente diz uma coisa, a pessoa diz, foi por esse motivo? Não, não foi por esse motivo. Mas ela é uma menina ansiosa, então mesmo que ela viesse a estar um pouquinho melhor, esse momento abalou ela. Acho que abalaria qualquer um. Qualquer um. Então ela de estar internada e ver alguém... a menina de 25 anos que também faleceu de Covid, e ela viu. E não adianta dizer que ela não viu, porque ela viu que ela própria me contou. Sabe, eu antes de Clara entubar, eu tive com ela, que eu não sei se foi um acerto ou não foi, só sei que foi bom para mim, se foi um erro. Eu internei na quinta-feira, logo depois disso. Eu internei na quinta-feira e não sabia que Clara ia
entubada, eu não estava bem. Quando eu respirava, eu sentia uma pontada. Internei na quinta-feira. Quando foi sexta... Ela já estava internada? Sim, ela já estava internada. Quando foi sexta, chegaram no meu quarto e perguntaram, você quer ver sua filha? Quem desligou o oxigênio fui eu, que eu estava no oxigênio. Aí eu disse, quero. Pulei da cama, vesti a roupa toda que entra na UTI. Aqueles paramentos, sim. né? Aí foi tanto que a enfermeira estava andando rápido, eu disse assim, tu anda devagar? Porque eu estava perdendo fôlego, porque só estava no oxigênio. Aí ela andou devagar. Geder, eu entrei naquele cenário de guerra, eu digo a você que é de guerra. Eu entrei porque, 2 vezes. Para mim, aquilo ali não é normal. Era gente virada do jeito, era gente no capacete, era um pipi de máquina que não tinha quem suportasse, gente sabe? deitada assim de gente de buço, gente tomando banho, gente de várias fazendo hemodiálise. Anormal. Eu entrei, olhei para os lados e não sabia nem onde Clara estava, fui me conduzindo para onde ela estava, que ela estava numa salinha separada, que acho que ela tinha sido mudada naquele dia. E aí, quando eu cheguei, que eu peguei nela, ela disse, mãe, vem para aqui que essa minha mão está inchada. E ela estava falando normalmente, sabe, como se nada tivesse acontecendo, até então, da forma que ela falava. Ela só fazia assim, mãe, eu vou entubar. Não era nada muito pulsado, nem... Aí eu disse, por quê, filha? É automático. Você não é uma pergunta que você faça, mas se a pessoa lhe disse que vai entubar, é porque está precisando. Mas, naquele momento, a única reação foi, por quê? Aí ela fez, porque eu vou descansar o pulmão. E eu volto. Foi quando eu apertei a mão dela. Ela fez, eu volto amanhã. Ela lhe fez essa pergunta? Não, ela me confirmou que voltava. Ah, sim. Eu volto amanhã. Pronto. Eu percebi que, naquele momento, Clara estava se mostrando forte para que eu não caísse. Porque ela tinha muito medo que eu e o pai pegasse Covid, porque nós dois somos hipertensos, sabe? E eu já na idade que estou, e o pai também, então ela imaginava que se a gente fosse atingido pelo Covid, seria um prejuízo maior, quando, na verdade, estava ela nesse prejuízo maior. E aí ela disse, eu volto amanhã. E quando eu disse, ela disse assim, já encostava o médico, ela pediu o médico para explicar, ele falou, não, a gente vai tentar o capacete de novo. Eu acredito que ele quis me tranquilizar naquele momento. Mas eu não tinha mais o que fazer. Porque naquele mesmo momento, Clarinha mandou chamar a enfermeira. E no chamar a enfermeira, ela disse que oxigênio era para aumentar, pediu para aumentar. No que pediu para aumentar, a enfermeira só fez assim, no oxigênio. E para que eu percebesse que não tinha mais o que aumentar. Já estava no máximo, né? E que Clara deveria ser entubada. Entendeu? E eu saí dali naquela certeza. Até então, tudo bem. Tem uma boa parte dessa história que eu prefiro pular, porque foi um desconforto total e um desequilíbrio total, que eu prefiro não falar, para que eu não precise... Eu não vou citar nome, então também prefiro não falar. Mas eu tive, além do medo todo que eu passei, eu tive um desconforto e uma tristeza enorme de quem você espera ter apoio, você perder total segurança naquele momento, sabe? Eu passei uma noite chorando sozinha dentro de um quarto, porque eu não podia ficar acompanhada com ninguém que eu estava. Isso era uma noite de sexta, sábado? De sexta para sábado. Entrei na quinta, né? A coisa de 25 minutos depois, eu já sabia que Clara estava entubada, que ela estava em coma induzido, e pronto. Seguimos por aí. No domingo, minha irmã quis visitar. Quando chegou lá, minha irmã voltou, conversou comigo e disse que não gostou muito do que tinha visto, que ela estava muito inchada. Quando foi na segunda-feira pela manhã, ela teve uma embolia pulmonar. E teve vários outros descontroles dentro do hospital, que eu estava, na verdade, no domingo era Dia das Mães. Eu já tinha ganhado meu presente do Dia das Mães dado por Clara, porque Clara sempre foi aquela menina organizada. Ela tem 2 agendas, uma acompanha como foi o dia dela e a outra acompanha a semana dela. Então, no final de semana, ela monta a agenda dela da semana toda e, durante a semana, ela vai relatando como foi. Então, sempre era ansiosa, não consegui concluir isso, deixei isso para amanhã. Ela se cobrava muito. Se cobrava, muito, né? muito, muito. Quando aqueles objetivos que ela tinha colocado durante a semana não tinham concretizados, Não, ela estava ali relatando. Estão todos lá relatados que não deu conta. Eu não dei conta, amanhã eu tenho isso, isso, isso. Ela me presenteou antes. Na verdade, Clara era a menina que chegava livre todos os dias lá em casa. Porque ela se programava.
Clara tinha livro, ela faleceu em maio, ela tinha livro para ler marcado já em novembro. Projetos de livro em novembro, março. Estão todos agendados lá. Que é as coisas que eu não vou me desprender são os livros dela, porque eram histórias dela. Então, assim, ela chegou essa caixa grande. E como eu estava subindo, levando comida, levando remédio, não sei o que, acredito que foi isso que mesmo machucou, de tanto eu estar subindo e descendo, para não deixar eles dois saírem do quarto. Minha preocupação, a preocupação de mãe é cuidar, não tem jeito. Você se acaba, mas você cuida. Claro. E aí, com isso, chegou essa caixa grande. E eu subi com ela. Aí disse, menina, eu não acredito, não. Mais livro? Aí ela deu risada. O jeito eu dizer. É teu presente, manhã. Meu presente de quê? Do Dia das Mães. Entregou. Então, ela me deu o presente nesse dia. A gente tirou foto com ela na cama, eu em pé. Porque mesmo entrando no quarto e eu dizendo a ela que eu estava com Covid, ela não tirava máscara. Né? Porque ela achava que não era para eu ter nada. Então, ela me entregou esse presente. Foi um mix, né, de fazer shake, porque ela sabia que eu gostava demais. Então, ela foi e comprou esse mix e me presenteou. Então, ela já foi. Mas ela perguntava às pessoas que dia era dentro do hospital. Ela perguntava que hora era, porque ela é ansiosa. Ela trabalha em cima de hora, ela trabalha em cima de dia, ela vive em cima de tempo. Então, ela já acordava assim, bom dia, manhã, te amo, tem ovo e tem café. Não tem pão que eu sei que você não come. Ela já se antecipava. Aí ela, vou passar o dia todo fazendo as coisas, só tem um horário 4 horas, e 4 horas não se lava prato, então já não posso contar com você. Use suas 4 horas para fazer o que você quer. Então, assim, ela já dizia o que era que ela tinha livre, porque ela tinha uma agenda. E não adianta, a gente tinha que obedecer a agenda dela, e como era estudo, eu não cobrava, sabe? Se fosse uma coisa para estar brincando, alguma coisa. Mas, claro, nunca me pediu nada que não fosse viajar para estudar e livro. Era só o que ela gostava. Muitas das vezes ela nem em festa ia para não perder a noite, porque se eu perder a noite, perdendo uma noite, eu perco 3 dias. Então, eu prefiro não ir. Era assim que ela dizia. E com isso foi passando, no domingo eu fiquei lá, o médico perguntou se eu já queria sair porque eu estava de alta, eu estava bem. Eu disse a ele que eu não queria sair, que eu não tinha o que fazer aqui fora. E era no Domingo das Mães? Domingo das Mães. Que eu não queria sair porque ela perguntou, manhinha, antes dela fechar o olho, que ela estava um pouco febril. A senhora acha que a gente fez certo vindo para aqui? Aí eu disse, eu ia deixar você ficar com falta de ar em casa? Nem ela respondeu mais, nem eu. Aí eu pedi para sair do quarto, porque eu já não tinha mais natureza para ver a situação que estava e eu não podia fazer nada, a não ser orar. Aí, quando foi no domingo, meu filho foi lá me ver, eu não saí, Candé foi lá, minha irmã foi. Mesmo com alta, você não saiu? Não, eu não quis sair. Eu não tinha o que fazer aqui, fora, né? Com essa partida repentina né, esse choque, eu ainda diria que eu gostaria de lembrar de uma situação que, antes mesmo da gente ter a notícia do que Clarinha não estava acordando, na quinta-feira à noite, todos foram para casa, porque minha casa estava cheia, graças a Deus. Eu agradeço demais a todos que estavam lá em casa, porque tem gente que quando fica assim, não quer ver, não quer falar, não. Eu não queria nem dormir, porque eu queria estar no meio de muita gente, com muito movimento, você gosta com oração. Isso, em volta. Lado, né? Era uma sensação de segurança, todas aquelas pessoas estarem lá comigo, estar orando, estar conversando. Então, nessa quinta-feira, todo mundo foi para casa. E eu disse, não, pode ir todo mundo para casa, vou dormir, a gente vai descansar. Porque, assim, nunca teve uma notícia de Clarinha que não fosse assim. Clarinha melhorou isso e está, assim, grave nisso. O estado de Clarinha é grave, delicado, papapá. Então, assim, sempre foi desse jeito. Quando foi na quinta-feira, mais ou menos meia-noite e pouco, 1 hora da manhã, eu chamei todo mundo na cozinha e disse, eu queria dizer uma coisa a vocês. Ganhar é muito bom. Quem não gosta de passar no vestibular? Quem não gosta de ganhar um prêmio? Sabe? Mas a gente tem que estar preparado para perder. A gente precisa se preparar para perder. Foi quando meu filho disse, mas eu tenho fé. Eu digo, ninguém está falando que não é para ter fé. Mas eu estou falando que Clarinha, a gente recebe todo dia uma notícia que ela não está bem e a gente precisa encarar a realidade. A realidade é que Clarinha não está bem. Então,
A gente pode receber uma notícia ruim e a gente precisa ser forte para continuar. A gente precisa se unir. A gente precisa um do outro aqui para a gente dar os próximos passos. Caso Clarinha não vá ficar aqui. Fomos dormir com essa notícia, com essa conversa. Quando foi de manhã, eu pulei da cama às 6 horas da manhã já chorando. Era um choro que as lágrimas não conseguiam conter. Se eu olhasse para uma tomada durante o dia, eu chorava. Aí, mas quando eu pulei da cama, eu disse, Clarinha não está mais aqui. Canidé veio do banheiro e perguntou, por quê você está dizendo isso? Recebeu algum telefonema? Eu disse, não. Eu estou sentindo Clarinha aqui dentro. Foi um amor tão grande que invadiu o meu coração, que naquele momento eu senti que Clara não estava mais aqui, mas ela estava aqui dentro. E eu achei que Clara tinha partido naquele dia, porque eu chorava por tudo. Quando foi às 7 horas da noite, o telefone tocou para dar notícia de Clara, né? Que tinha todo dia o boletim. Eu disse, vão atender o telefone lá fora. Aí foi. De lá eu já ouvi um choro, que foi minha cunhada. Aí Canidé entrou. Quando eu olhei para ele, as lágrimas estavam descendo. Eu disse, é o que? Ele fez, Clarinha não está respondendo. Eu disse, eu não falei que ela já foi? Eu não tinha mais o que dizer, gente. Meu coração já estava esperando aquilo. Aquela partida, sabe? E aquela força que aquela menina me mostrou, quando foi fechar os olhos, que ela virou para mim e disse, eu volto, é porque ela queria que eu continuasse forte. Porque Clarinha era uma menina medrosa. Ela tinha medo das coisas. Então, o volto dela foi para mim, foi para a mãe dela continuar forte. Foi para a mãe dela não cair. Foi para a mãe dela não sofrer. Porque ela sabia que eu não admitia uma intubação, porque a gente já tinha conversado sobre isso. Eu acho intubação o último caso, e é o último caso. Você só intuba quando não tem jeito. Exatamente. Você só intuba quando não tem jeito. Então, não tem jeito, vai intubar. E se não voltar, foi porque não tinha jeito. E, para mim, foi isso. Então, na hora que ela disse que voltava, e que eu lembro todas as vezes que remete Clara, que eu penso em Clara, que eu falo, eu lembro das palavras dela. Eu volto amanhã. Então, Clara está aqui comigo. Clara vai estar sempre comigo, sabe? Eu vou carregar Clara. Não é porque Clara partiu para outra dimensão, para outro local, a gente não sabe, não tem conhecimento, que a gente vai dizer que se apagou. Não se apagou.